Para o vídeo de hoje, nós vamos utilizar fios de crochê, uma agulha de 2,2 milímetros, agulha de tapeçaria, uma tesoura, um pouco de fibra sintética, cola. Você vai precisar também de um marcador para brincos e uma argola de chaveiro opcionalmente. Nós vamos iniciar fazendo o anel mágico dessa forma. E dentro do anel mágico, vamos fazer 6 pontos baixos. Esse primeiro ponto baixo, eu vou colocar um marcador de pontos para identificar o início da volta. Continuo trabalhando ponto baixo até termos 6 pontos. Após finalizar os 6 pontos, nós vamos fechar o anel mágico, puxando a sobrinha de fio. Agora, introduzo a agulha neste ponto onde está o marcador e aqui faço 2 pontos baixos, um aumento. Após fazer o segundo ponto baixo, vou retirar o marcador e colocá-lo no primeiro ponto da segunda volta. Depois, nós vamos continuar fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base. Dessa forma, vamos ficar com 12 pontos no total. Para iniciar a terceira volta, vou retirar o marcador e vou fazer um ponto baixo aqui onde ele estava. Após fazer esse primeiro ponto, coloco o marcador nele. Sigo para o próximo ponto e faço aqui 2 pontos baixos, um aumento. No próximo ponto, faço um ponto baixo e no seguinte, um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Nós vamos prosseguir fazendo um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Finalizada a terceira volta, vou retirar o marcador. Vou fazer o meu primeiro ponto. E na sequência, eu vou marcar este ponto. Agora, no ponto seguinte, vamos fazer um aumento. No próximo ponto, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, também faço um ponto baixo. Neste próximo ponto, vamos fazer um aumento. E vamos seguir com esta sequência de 2 pontos baixos, um aumento por 5 vezes.
Aqui no final da volta, vamos completá-la fazendo um ponto baixo apenas. Após retirar o marcador, nós vamos prosseguir fazendo 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Após fazer o primeiro ponto, vamos fazer a colocação do marcador e vamos continuar fazendo 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto. E no quarto ponto, vamos fazer um aumento. Agora, podemos seguir fazendo 3 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Agora, eu vou fazer o acabamento da sobra de fio inicial. Então, aqui eu faço alguns nós, mas você pode utilizar a agulha de tapeçaria se preferir. Para continuar, após fazer 3 pontos no aumento, nós vamos retirar o marcador de pontos. Vamos fazer o primeiro ponto da sexta volta. E vou marcar este ponto pegando as alças da frente do ponto. E vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, da sexta carreira até a 11ª. Serão 6 voltas de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto da base. Após finalizar as 6 voltas, vamos iniciar a 12ª volta, fazendo 3 pontos baixos. Então, fiz aqui o primeiro ponto, marco. Sigo para o próximo ponto, faço um ponto baixo. E faço o terceiro e último ponto no ponto seguinte. Agora, nós vamos fazer uma diminuição, buscando apenas as alças de fora dos pontos, como mostro aqui no tutorial. Seguiremos fazendo 3 pontos baixos, um aumento por toda a volta. E dessa forma, vamos ficar com um total de 24 pontos.
Para a próxima volta, vamos iniciar retirando o marcador. Faço o primeiro ponto baixo, aqui onde ele estava, e marco este ponto. Após marcar este ponto, nós vamos fazer uma diminuição igual às anteriores. Prossigo fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Na sequência, faço uma diminuição. Agora, vamos seguir fazendo 2 pontos, uma diminuição por 5 vezes. Aqui no final da volta, vamos completá-la fazendo um ponto baixo. Coloco dentro da peça um pouco de enchimento. Estou utilizando fibra sintética siliconada. Para a próxima volta, nós vamos iniciar fazendo o primeiro ponto e marcando este ponto. Faço uma diminuição. E sigo fazendo um ponto baixo, uma diminuição por toda a volta. Agora sigo retirando o marcador.
E vamos fazer uma troca de cor aqui neste último ponto. Vou utilizar a cor marrom. Para fazer esta troca de cor simples, introduzo a agulha no último ponto dessa forma. Vou laçar a nova cor, no caso a cor marrom. Passo por dentro do ponto, desmancho a última alça do ponto, corto o fio que eu estava trabalhando e dou 2 nós com estas 2 sobras de fio. Para esta próxima volta, vamos fazer apenas diminuições. Serão 6 no total. Finalizo esta volta fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Agora, vou colocar estas sobras de fio para dentro da peça. Se necessário, pode colocar também um pouco mais de fibra sintética. Para seguir, vou fazer uma corrente e vou dobrar essa última carreira dessa forma
introduzo a agulha pegando os 2 pontos baixos paralelos e faço um ponto baixo. No próximo ponto, pego os 2 pontos, faço ponto baixo e nos 2 últimos também faço ponto baixo. Então, vamos ficar com 3 pontos aqui nesta volta. Faço uma correntinha, viro e sigo fazendo 3 pontos, um ponto para cada ponto. Seguiremos fazendo 3 pontos baixos por 6 voltas no total, sempre iniciando cada volta com uma corrente. Após finalizar a sexta volta, eu vou fazer uma corrente e deixar uma sobra de fio para acabamento. Pode ser uma sobra de fio um pouco maior para podermos fazer uma pequena costura. E aqui nós vamos dobrar a peça dessa forma e vamos fazer a costura da peça da forma que vou mostrar aqui no vídeo. Passo a agulha apenas por uma alcinha do outro lado, depois volto para o lado que iniciei e passo a agulha pegando apenas uma alça também. Vou repetir este mesmo movimento por toda a peça. Até chegar lá no finzinho. Chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer um nó aqui pegando as alças dessa primeira volta com a cor marrom. E esse cabinho você pode fazer menor, se preferir, tá? Aqui, utilizando esta mesma sobra de fio, você pode fazer um acabamento para ficar dessa forma aqui. E é super simples, eu fiz apenas um pontinho, passando a agulha desde aqui da superfície
até aqui no fundo, bem perto do círculo mágico. E aqui eu dei um ponto e voltei lá para a superfície, puxando o fio dessa forma, para fazer a maçã, tá? Como aqui eu estou fazendo a laranjinha, eu não vou precisar fazer este acabamento. Então, eu vou deixar dessa forma e vou cortar o meu fio marrom. Agora, utilizando uma outra cor de fio, vou usar a cor verde. Eu vou iniciar fazendo o nó corrediço e 6 correntes. Na segunda corrente, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Na próxima corrente, faço um ponto baixo e sigo fazendo 2 pontos médios, um ponto para cada ponto. Primeiro ponto médio, segundo ponto médio. No último ponto, faço ponto baixo. No mesmo ponto da base, volto, faço mais 2 pontos baixos. Agora vamos repetir. Então, venho no ponto seguinte, faço ponto médio, no próximo ponto também faço ponto médio, um ponto baixo neste próximo ponto e no último faço um ponto baixíssimo. Agora corto o meu fio, deixando uma pequena sobra para acabamento. Para finalizar a folha, você pode fazer uma outra peça igual e colar uma peça à outra. Eu passei um pouco de cola de silicone, mas se você preferir, você pode costurar na sua peça. E este é o resultado do nosso chaveiro em crochê de hoje. Essas belíssimas frutinhas. E você pode aproveitar essa peça e utilizá-la como um porta-alfinetes. Eu espero que tenha gostado, já deixe o seu like e também inscreva-se no canal.